A paz seja com você e sua casa, aqui Rogério K9, é um prazer voltar a falar com vocês. E o que você vai ver nesse vídeo é a respeito do calendário do Criador. Nós vamos falar sobre o início do calendário, como localizar o início certinho, sem erro, através dos luzeiros, observando também o dia de Pêssah, como localizar o Pêssah e o ázimo. O calendário está aqui à esquerda do vídeo prontinho, nós vamos falar sobre detalhes dele no vídeo inteiro. E também à direita nós temos um fragmento, uma parte dos fragmentos, de um dos fragmentos atribuídos como escrita, né, de Davi. É uma cópia de um dos fragmentos referentes ao livro de Salmos. E Davi está falando sobre os holocaustos do Shabá e dando a localização do primeiro Shabá no primeiro mês do calendário do Criador. Nós vamos falar sobre esses e outros fragmentos encontrados no mesmo livro. Eu espero que você fique conosco até o final do vídeo, vai valer a pena. Vou ficando por aqui, fique com o vídeo completo. Um forte abraço. A paz seja com você e sua casa, aqui Rogério K9. Criador abençoe você, o seu lar, a sua família. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante. Pêssah, está chegando o Pêssah bíblico, não marcado pelos homens, né? E eu tenho a presença da minha esposa, Mariane. Shabbat Shalom. Por que nós mencionamos isso? Pêssah bíblico. Nós temos referências escriturísticas e históricas para mostrar, já fizemos isso em outros vídeos, que existem várias teorias sobre o dia do Pêssah, mas a teoria bíblica, o tempo determinado pelo Criador, é único, ele não falha, não é? Mas vamos entender melhor isso. A Mariane vai ler para a gente Mateus 26, do verso 1 ao 2. E aconteceu que Yahushua, quando concluiu todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Bem tendes sabido que daqui a 2 dias é Pêssah, e o Filho do Homem é entregue para ser executado. Isso. No madeiro. A palavra aqui nós já mostramos que podem ser traduzidas de duas formas, tanto no madeiro quanto crucificado, de acordo com o dicionário Strong. Então, o texto é claro, dizendo que faltava 2 dias, né, para o Pêssah, né, e os discípulos, e Yahushua disse: olha, eu vou ser entregue, né, vocês têm sabido, daqui a 2 dias é o Pêssah e eu vou ser entregue. Enfim, lá no verso 26, aliás, capítulo 26, verso 17 ao 20, nós vamos continuar a leitura. Depois você pode ler o capítulo todo, e é interessante você conhecer todos os outros detalhes também, para você chegar às suas conclusões. Mas a Mariane vai ler do 17 até o 20. E no dia anterior aos pães ázimos, vieram os discípulos a Yahushua, dizendo-lhe: Onde queres que preparemos a Pêssah para tu comeres? Todo mundo sabe, segundo o Êxodo 12, Êxodo 13 e Levíticos 23, que o dia anterior ao ázimo é o 14º dia. Então, no 14º dia, os discípulos perguntaram a Yahushua: onde quer que nós preparemos? Olha a resposta dele. E ele disse: Ide à cidade, a um certo varão, e dizei-lhe: O professor mestre diz: O meu tempo está vizinho. Celebro a Pêssah junto a ti, com os meus discípulos. E os seus discípulos fizeram como Yahushua ordenara, e prepararam a Pêssah. E havendo chegado o anoitecer, ele reclinava-se à mesa com os 12. Então, ao anoitecer, ele está... Você pode ler o contexto todo aqui. Ao anoitecer daquele dia, que já não era mais o 14º, Não. correto? Já era o 15º, pela ordem, ciclo diário do Criador, é óbvio, né? Nós vamos explicar isso para você com mais detalhes no decorrer do vídeo. Mas só para nós termos uma ideia de como que funciona. O Criador, ele possui um ciclo diário
que ele é baseado pelo governante do dia, que é o Sol. Se o ciclo diário for baseado só pela parte clara, vai dar divergência entre o dia meu e o dia de outro país. Imagine que no livro de anotações, né, o livro da vida do Cordeiro, o livro do testemunho, onde são feitas as anotações sobre as suas atitudes e as minhas, imagine que o Criador tivesse que colocar lá, olha, horário da China, fulano se converteu. Horário do Brasil, não tem lógica a gente entender por aí, né? E assim sendo, nós já temos mostrado aqui nos vídeos que não é só a parte clara, mas o ciclo dia do Criador é governado pelo Sol, certo? Então o Sol sai de um portal e ele termina quando ele retorna, quando ele completa todo o ciclo dele. Então isso é o ciclo dia. E é claro que é composto pela parte clara e pela parte escura, porque quando aqui está escuro, em outro lugar está claro. Mas para a gente compreender todos esses detalhes, você precisa de assistir os outros vídeos, não dá para a gente explicar aqui, que senão vai perder o foco. Mariane quer fazer um comentário aqui. Isso, e exatamente, porque o Sol sendo governante desse ciclo dia, ele é o governante do ciclo dia, porque é através da contagem das horas que ele fica durante a parte clara, é que vai determinar quantas horas também terá a parte escura, tá certo? Então, no princípio lá em Gênesis, quando a gente vê assim que foi anoitecer e amanhecer, todos os dias tem essa regra, é devido a isso, né? A noite, ela esteve desde o princípio ali presente. Começa da parte noturna, é óbvio. Então a luz fora criada, e depois que a luz fora criada, o Criador determinou, apontou o luminar solar para ser governante dessa parte clara, ou seja, dessa luz, né? Participante, ou seja, ele está em conjunto com essa luz, certo? Mas de acordo com os ciclos anuais, porque existem, né, separações de estações dentro do ciclo anual, o Sol ele é responsável para a marcação da hora diurna e noturna também. É através dele que as horas da noite ela ou diminui ou aumenta, e assim vai também consequentemente também com as horas diurnas, né? Então, quando ele determina o tanto de dia, ele não, né, o Criador, quando o Criador determina o tanto de horas que o luminar solar vai fazer durante o dia, a noite, que virá posteriormente a essa parte clara, ela também possui uma contagem de horas devido ao tanto de tempo que o Sol ficou iluminando a parte clara. É porque ele distancia de determinado lugar e aproxima depois, tá? Sim. Enfim, vamos lá para Gênesis. Já estou aqui com Gênesis. Nós vamos fazer a leitura épica de 1:14 e eu quero mostrar um detalhe que eu mostrei no Peça passado. Mostrei esse detalhe no Peça passado. Por que esses luzeiros foram feitos? Eu quero que você compreenda que os juízos do Criador são feitos através, são marcados pelas testemunhas dele. Se você ainda não assistiu nossos vídeos sobre Apocalipse, a série, né, a marca da besta, nós temos comentado lá na série de Daniel sobre as testemunhas do Criador. Quais são as testemunhas de luto, né, que são os seus luminares. O Criador é muito claro, todos os juízos são demonstrados sinais nos luminares. Se você for fazer a leitura nos evangelhos a respeito do juízo, o juízo feito por Yahushua, lá no madeiro, você vai perceber que o céu escureceu, né? Então os luzeiros deram seu sinal. E a Escritura demonstra que todo o juízo do Criador vem uma precedência de sinais nos seus luzeiros, nas suas testemunhas. Tem um vínculo. Isso. Então aqui a Mariane vai fazer a leitura do 14, Gênesis 1, 14 até o verso 18.
E disse Yahuá: haja luminares no firmamento do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Seja para luminares no firmamento do céu e para iluminar a terra, e assim foi. O Criador fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E Yahuá as pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Yahuá viu que tudo isso era bom. E houve anoitecer e houve manhã o dia 4º. A gente sempre repete esse contexto, né, Rogério? Porque é o princípio. É o não princípio. Tem como você entrar em fundamento de tempo sem usar isso aqui. É o que o Criador fez. Então, não tem como. Toda vez que você fizer referência a tempo e não usar a semana fixa, tem alguma coisa de errado aí. É um ponto de partida. Nós já vamos falar sobre o Pêssah em seguida, mas eu quero que você entenda a importância de perceber que hoje em dia existem vários calendários. Você tem o calendário lunar, você tem o calendário lunisolar, você tem o calendário gregoriano, você tinha o juliano. E também está tendo várias ramificações de calendário enoquiano também, vários tipos de interpretações. Você tem o calendário de Enoque, você tem um calendário de Enoque lunisolar, você tem um calendário de Enoque solar, você tem também o calendário judaico, enfim, são vários calendários. Só que a chave para compreender o fio do calendário, o princípio, é a semana da criação. E se o Criador, pelo menos é o que encontramos escrito, lembrando que depois, um pouco mais no final do vídeo, eu vou mostrar para você como que alguns textos são feitos, são elaborados da escritura, de livros apócrifos. E eu quero que você entenda que de tudo que nós estamos lendo aqui, o que você tem aí, o que eu tenho aqui, são fragmentos. Nós não temos textos completos, são fragmentos de cópias, são partes aleatórias que foram juntadas a respeito do contexto. E a tradição oral completou as lacunas que existiam nas frases do texto. Então é o que nós temos. Para qualquer lugar que nós formos, a semana é fixa. Agora olha só um detalhe. Quando nós observamos aqui os sinais para as estações, no capítulo 1, verso 14, olha, para haver separação entre o dia e a noite, sejam para sinais e para estações, para dias. Olha o que nós conseguimos encontrar nas referências Strongs. Elas são importantes para nós termos uma compreensão mais clara, certo? Olha lá o verso 14. Para fazerem separação e tudo mais, e sejam para sinais, né? O sinal é isso mesmo, é uma lembrança, é para um prodígio que o Criador possa fazer. Para estações. A palavra aqui é moed, certo? E quantas moedas do Criador nós teríamos, digamos assim? Quantos encontros nós teríamos do Criador? Já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas os encontros determinados, os tempos determinados, são determinados pelos luzeiros. Não é determinado pelo relógio de pulso, pelo relógio de parede ou pelo calendário gregoriano. São determinadas pelos luzeiros. Então são os luzeiros que determinam os juízos. É claro que por ordem do Criador. E é um fato isso. Não é eu que estou dizendo. Está escrito. Certo? É só observar o que está escrito. Então está escrito aí, né? Tem várias coisas interessantes, Rogério. A gente podia ler, né? Aqui nas estações. Sim, sim. Tá falando aí, reunião determinada, tempo determinado, período sagrado, festa estabelecida, tenda de encontro, sinal determinado, né? Tudo isso está ligado à moed. Isso, tudo que o Criador fez para julgar, para purificar, está relacionado a toda a estrutura de adoração. Sim. Certo? É a estrutura de adoração. Não está relacionado à igreja, não está relacionado a qualquer igreja hoje, mas a estrutura de adoração celeste e, posteriormente, a pedido, Moisés constrói um tabernáculo terrestre semelhante e idêntico. E você vai observar
que as festividades são juntas, tanto celeste quanto terrestre. A gente já tem mostrado isso aqui nos vídeos e vamos mostrar para você daqui um pouquinho, tá certo? Então que fique claro que esses luzeiros servem para marcar as festividades do Criador, tá bom? Então vamos partir para a próxima compreensão. Eu tenho o Êxodo agora, Êxodo 12. Êxodo 12, o Criador explica para o povo uma festividade que ele inclui para que o povo entenda um fator importantíssimo dentro do contexto escriturístico, dentro do contexto da vontade dele e tudo mais. O que tem lá em Êxodo 12, Mariane, de 2 a 18? Lê pra gente, por favor. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tome cada homem para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada homem conforme ao seu comer fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará entre os 2 a anoitecer. Ótimo, pronto. Lembra dos discípulos lá no Evangelho? Faltava, no dia anterior ao ázimo, que é o 15, nós vamos ler logo aqui, eles pediram para o mestre fazer o quê? Onde quer que façamos os preparativos, estava no dia correto, era o 14º dia do mês. Sim. Só que, para quem ainda não percebeu e não assistiu os nossos outros vídeos, nós mostramos que um fato passa despercebido ali, é que, conforme o texto aqui, ele celebra o Pêssah ao anoitecer, na parte noturna, como Sim. está descrita, é lei, né? E um bom guardador da lei cumpre a lei. Agora, depois, na parte clara do mesmo dia, lembrando a ordem do ciclo do Criador, não é a nossa, é a ordem dele, não é o que o homem pensou em fazer a partir da meia-noite ou só quando o sol nasce, mas é o ciclo solar completo. Enfim, naquele dia, na parte clara, ou seja, houve a noite, já era o 15º dia, a noite vem primeiro, nós temos mostrado isso para você nos outros vídeos, aqui o texto inclusive mostra claramente que a noite vem primeiro, né? E houve, eu mostrei lá em Gênesis atrás, e houve anoitecer e amanhecer dia 1, 2, 3 e assim por diante. Você vai notar que depois que Yahushua é morto, que os judeus celebram o Pêssah. Você vai perceber já a incoerência no calendário lá. Ou seja, Yahushua celebrou adiantado porque ele iria morrer? Não. A ordem aqui e lá em Levíticos é a seguinte ordem: se você não puder celebrar no 14º dia ao crepúsculo do primeiro mês, você pode celebrar ao 14º dia do crepúsculo do segundo. Mas não pode celebrar antes, porque é data marcada, é específico. O calendário é fiel ao Criador, como o sol é fiel, como a lua é fiel, como as estrelas são fiéis e como todo o contexto de luzeiros que ele fez são fiéis a ele, certo? Então você precisa de observar esse detalhe. O que acontece em seguida, Mariane? O que o verso vem dizendo aqui? Tomarão... E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega da porta nas casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Ótimo. É a orientação. Por que nós não comemos hoje? Nós aceitamos Yahushua como o cordeiro que fez a promessa cumprida a essa geração que descende de Abraão, certo? E olha só um detalhe a partir do 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a peça de Yahuá. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Yahuá. Ó, Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia... Opa! foi à noite, né? Ele passou a noite, e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa a Yahuá. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É porque existe muita confusão em relação a esse negócio de dia e noite, né? Está havendo, né, muita confusão a respeito disso. A As palavra pessoas, Yom serve isso, as para as duas pessoas partes. dividem, e falam assim, não, noite é noite, dia é dia, ué. Mas acontece que quando Yahushua sentou com os discípulos, exatamente nesta data, ele sentou na data do dia 15, na parte noturna, porque a noite vem primeiro do que a parte clara, e já era nessa parte noturna que ele sentou com os discípulos, já era a data do dia 15. A data 15. Ah, mas não era dia, era noite. Sim, era noite. Mas a noite faz parte do ciclo dia que o Criador determinou. Por isso que está dizendo aqui no verso 14. Este dia, bom, era de noite que o Criador enviou o anjo para poder fazer, né? Verso 15 até o 18. Mais um detalhe. 7 dias comereis pães asmos. Ué, 7 dias? Quer dizer Só na que parte do eu dia? vou comer o pão asmo só na parte clara do dia, a noite não conta? Então nós temos que olhar isso como um todo, não fazer repartição. 7 dias comereis pães ázimos, certamente o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhum tipo de obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, somente isso será feito por vós. Guardei, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, ao pôr do sol, comereis pães ázimos até o dia 21 do mesmo mês, ao pôr do sol. Pronto, não tem dúvida, não tem loucura, não tem depressão, Não tem divisas. não tem agitação, tá explícito aqui. Detalhadamente. Entardeceu, o Isso. sol desceu, viu a primeira estrela, é a transição de um dia para o outro, do 14 para o 15, já é ázimo, que o dia 15 é ázimo, e é o momento de celebrar o Pessa. Ah, Rogério, mas por que eu tenho que ficar observando a estrela? Porque a estrela é o luzeiro que o Criador fez para governar a noite e ela traz luz para a terra. Tá certo? Ela Foi feita para aparece à trazer noite, luz. né? Então ela também é ela faz marcação, ela foi feita para dar sinais de um tempo determinado. Vamos em 13, capítulo 13, verso 5 até o 10. A Mariane vai continuar a leitura aqui. 5, né? Isso. E acontecerá que, quando Yahuá te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Exatamente, não é em outro, viu, irmãos? E se alguém disser para você, ó, essas festividades não são para nós, a pessoa tem razão. Você mora nesse lugar? Eu não moro. Não, Nós moramos para cá. Ninguém foi Brasil, introduzido né? na terra. Eu estou aqui no Brasil. É. Mas, como todo bom observador da lei do Criador, eu percebo, dentro do contexto bíblico, livros apócrifos, que essas festividades não são só terrestres, mas são celestes. E se os mensageiros que lá estão celebram essas festividades, que estão marcadas segundo o livro de Jubileus, Enoque, desde tempos e tempos, se eles celebram essas festividades, por que eu não deveria celebrá-las? É lógico que nós não imolamos o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto, né? O que segue ali, Mariane? 7 em diante. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa a Yahuá. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto contigo em todos os teus limites. Tem que tirar tudo de casa, viu, irmãos? Sim.
todo fermento, todo tudo produto, que ele é vedado, todo que você compra no mercado, que é feito a partir de fermentação, 7 dias sem ter em casa quem quiser guardar a festa, tá? Volto a dizer que você não é obrigado, tá bom? Porque a lei não foi entregue para você, você não está lá e tudo mais. Mas se você quiser fazer parte das promessas reservadas para a descendência de Abraão como um estrangeiro, você tem o direito de guardar a festa, tá bom? E naquele mesmo dia declararás a teu filho, dizendo: isto é pelo que Yahuwá me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão. Na onde? Onde que é o sinal? Mão. E no que mais? E por lembrança entre os teus olhos. O pessoal que fica angustiado com o Apocalipse, né? A marca da besta, a galera vive falando tanta asneira por aí, o pessoal não conhece um terço, nem eu conheço. Mas isso aqui é muito claro, né? A gente não conhece um terço da verdade, mas é muito claro o sinal do Criador. O que está referido a sinal de mão e fronte é esse o sinal, tá certo? E é para uma nação específica, não é para nós. Agora, se eu quero me colocar na situação daquela nação, tá aqui o sinal. Se você quiser receber o sinal, termina aí, Mariane. E por lembrança entre teus olhos, ou seja, né? Aqui na consciência, na testa, na fronte, para que a lei de Yahuwá esteja em tua boca, porquanto com mão forte Yahuwá te tirou do Egito. Verso 10. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então, o estatuto ao seu tempo. O tempo foi marcado pelo Criador. E ele vem repetindo aqui, olha só, o verso 16. Lê pra gente, Mariane, verso 16. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Yahuwá com mão forte nos tirou do Egito. É simples, não tem o que questionar, está escrito. Agora, se eu quiser fazer um selo, gente. A teologia de um contexto que não existe, eu posso até fazer. Vamos lá para Levítico. Senão vai ficar muito grande o vídeo e a gente quer ser objetivo. Levíticos 23. Aqui está no Levíticos 23. Nós temos as festividades do Criador, mas como nós vamos falar sobre o Pessa e o Ázimo, sim, Mariane vai ler o verso 4 até o verso 6. Estas são as festas de Yahuwá, santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. É o sinal lá de Gênesis 1,14. São as santas convocações, lembra? No mês primeiro, aos 14 do mês, entre os 2 anoitecer, é Pessa de Yahuwá. E aos 15 dias deste mês é festa dos pães ázimos de Yahuwá. 7 dias comereis pães ázimos. Ótimo, então o ázimo e o Pessa é no mesmo dia. É praticamente junto. Isso. São juntos. Entre o anoitecer, você chega a princípio após o pôr do sol do 14º dia até o pôr do sol do 15º dia é Pessa e ázimos, tá certo? Tá aí. Nós já explicamos o detalhe dessa anoitecer e entardecer em outros vídeos. E não querendo delongar mais, está pronto aqui. O que seria fermento? Mariane vai fazer um vídeo mostrando como que faz o matzah. Essa semana nós vamos postar antes do Pessa. Nós disponibilizamos para vocês um calendário, né? Você pode pedir para nós te enviamos, é gratuito. O calendário, colocamos aqui do lado esquerdo da tela o calendário gregoriano, né? Hoje é um Shabá, é 26 de março. E a gente só coloca, gente, porque tem gente que não entende, mas aqui em casa mesmo a gente praticamente não se baseia nesse calendário gregoriano para nada. Isso. Enquanto a gente está dentro de casa, né? Mas a gente tem muito vínculo com o calendário gregoriano e a ele nós seguimos. Aliás, desculpa, calendário enoquiano. E a ele nós seguimos, tá certo? Então, dia 26, hoje, Shabá, semanal, é 11 Isso, do primeiro mês. Primeiro mês. Certo? Então, qual que é o 14º dia aqui? Numa terça-feira. É terça-feira que vem dia agora. semanal, né? Certo?
terça-feira agora. À tardezinha, quando o sol entrar, já vai ser o 15º. Por que eu coloquei aqui 15º peça? Sendo que é no crepúsculo do 14º. Para ficar fácil a compreensão. Você vai dizer lá, ver os discípulos. Os discípulos disseram, mestre, amanhã, por exemplo, né, não foi com essas palavras, mas no dia anterior ao ázimo, os discípulos perguntaram, onde quer que prepares? Então eles prepararam aqui, e ao anoitecer, que já era 15º dia, eles celebraram o Pêssar, tá? E naquela mesma noite, ou naquele mesmo dia ciclo, né? Yahushua foi traído, foi levado, foi preso, foi insultado, apanhou, e começou todo aquele processo de tortura, né? Até chegar a hora da morte, dentro do dia 15 do primeiro mês. Então aqui eu vou tirar o fermento, vou passar 15º, 16º dia sem fermento, 17º, 18º, 19º, 20º dia. No 21, terça-feira da outra semana, que vai ser 5 de abril, é o final do ázimo. Também é um Shabá. A palavra Shabá significa cessação. Repouso. Não é sábado. Sábado é um nome inventado pelo homem, tá bom? Que alguns falam sobre a ligação de Saturno, mas na palavra do Criador não tem essa palavra sábado, certo? Tem Shabá, que é descanso, tá bom? Então não tem nada a ver uma coisa com outra, não confunda não, tá? A semana tem que ser fixa. E por que nós começamos o calendário? Todo mundo pergunta, vez após vez, no 4º dia da semana. Ora, não tinha os marcadores dos meses antes. A semana era marcada pelo ciclo completo, parte escura e parte clara. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Só no quarto surgiram os luzeiros. Gente, e tem uma coisa assim especial para que vocês memorizem. Quando o Criador falou assim, lá no primeiro dia da criação, quando ele falou assim, haja luz, essa luz é uma luz independente dos luzeiros. Ela não tem vínculo com o luzeiro. O vínculo que ela criou com o luzeiro foi apenas no 4º dia, quando o Criador colocou o luzeiro principal, que seria o solar, para governar o dia. Mas essa luz lá do primeiro dia é uma luz diferente da luz do 4º dia semanal. É uma luz de princípio, entende? E ali foram criados os mensageiros de luz, os mensageiros da escuridão. Está tudo registrado detalhadamente no livro dos Jubileus. 7 grandes coisas o Criador fez no primeiro dia. Então essa semana do dia 15 até o dia 21, né? Ou seja, do dia 30 de março ao dia 5 de abril, sem fermento em casa, irmãos. Tá? Refrigerante possui químicos fermentados. Você vai ver o que mais que possuem químicos fermentados, pão, iogurte, essas coisas que são fermentadas, shoyu, né? Isso, molho, coisas feitas a partir vinagre, da soja, então essas coisas fermentadas você retira. Um pão, por exemplo, que alguém fez com fermento, você não deve ter em casa nesses dias, e evitar que seus filhos comam também. Esses produtos industrializados de mercado, né, igual biscoitos, essas coisas assim, tem que retirar dessa semana. Pelo menos nós o fazemos aqui. Nós preparamos uns slides aqui, eu quero que vocês compreendam alguns detalhes. Aqui nós temos uma visão das cavernas de Qumran, onde os beduínos encontraram fragmentos, tá? Fragmentos de textos, cópias de textos bíblicos, que inclusive de Isaías é idêntico à cópia que já existia antes, mas essas cópias aqui foram achadas recentemente, porém são datadas de mais antigas, né? O que seria um fragmento? É isso aqui que eu tenho, ó, pedaços não completos. Os vasos são semelhantes a esses daqui, que você vê à esquerda do vídeo, que foram encontrados lá na caverna, nas cavernas. E à direita do vídeo aqui eu tenho os fragmentos, que por incrível que pareça não é fragmento ainda do original. São fragmentos de cópias dos originais, assim colocadas por quem achou.
Mas a Bíblia também, se vocês forem estudar, voltamos a dizer, se você não viu os vídeos, assista esse vídeo antes de ler a Bíblia toda, ela é composta de fragmentos. Você não tem nenhum texto bíblico, segundo as informações dos historiadores e em termos de papirologia, todos os textos que são de origem do Egito, da Bíblia sua, aí João Ferreira de Almeida, Paulo, não importa qual Bíblia seja, são de origem lá do Egito. São fragmentos também. Agora, onde estão esses fragmentos expostos? Museu do Chapéu, ele é o museu do livro, ele está em Jerusalém, uma parte está ali, outra parte os Estados Unidos comprou, né? E aqui, lá dentro, você vai ver à direita aqui da imagem, você tem os fragmentos mais completos expostos no museu, tá bom? Para quem, né, algum dia, se puder fazer um investimento e ir até lá para ver, será com certeza uma experiência ímpar. E à direita do vídeo nós temos o museu, que parece realmente um chapéu. À esquerda eu tenho aqui fragmentos, e dos quais nós utilizamos alguns recentemente, né? Nós temos uma tradução para a nossa língua de um fragmento aqui que nós temos feito a leitura. Tem bastante, tem alguns erros, viu, pessoal? Porque a primeira tradução que o autor fez aqui, o tradutor, ele inclusive faleceu agora no início do ano, então tem alguns erros, não vai dar nem tempo dele corrigir, alguém vai ter que corrigir por ele, mas enfim, olha o comentário dele sobre um fragmento encontrado na caverna 4 de Qumran, tá? A Mariane vai ler do início da seta até o finalzinho que eu marquei ali, olha. Os cânticos contêm louvores dos anjos a Yahuwá, destinados aos primeiros 13 Shabats, isto é, o primeiro quadrimestre do ano solar. Mostram ao mesmo tempo o culto celeste e o terreno. Ora, então são fragmentos de livros do Salmo. A gente colocou no grupo essa semana, eu vou mostrar aqui embaixo os fragmentos, alguns comentários sobre o fragmento e as partes do fragmento para vocês verem. Mas aqui o tradutor ele já comenta que são 13 Shabates, certo? E no quadrimestre do ano solar. Então, esses fragmentos encontrados lá dividiam o ano em 4 meses. Sim. Aliás, perdão, não, em 4 partes. Isso. Na verdade, os 3 primeiros meses do ano possuem 13 Shabats. Tá certo? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro mês, eles possuem 13 Shabats. Esses Shabats aí está se referindo ao Shabat semanal do 7º dia, tá certo? E faz parte do primeiro quadrimestre. Esses 3 primeiros meses fazem parte do primeiro quadrimestre. Por que quadrimestre? Porque existem 4 repartições no ano com 3 meses cada, tá certo? Dentro do ano solar. Muito bem. Aqui abaixo nós colocamos à esquerda o contraste do calendário que nós temos apresentado segundo o livro de Enoque e as nossas observações aqui. Sempre fazemos essa referência, né? Faça a pesquisa e vivencie ela. Então nós temos aqui uma comparação, né? O que está dizendo o texto ali no comecinho, Mariane? Foi achado na caverna 4 de Qumran, um texto referente a Davi comentando sobre as festividades do Shabat. O que está escrito? Ao mestre, cântico do holocausto do primeiro Shabat, no 4º dia do primeiro mês. Então aqui à esquerda, se você for olhar, o mês começa aqui no dia 1º, certo? O primeiro mês, o primeiro dia do mês do ano do Criador, nós fizemos a comparação com esse ano inclusive, tá? E você tem aqui à esquerda o dia 16 de março como início, tá bom? E à direita você tem o dia 1º. Então o texto ali está falando que no 4º dia do primeiro mês era um Shabat. Aqui ó, exatamente, olha, o 4º dia do primeiro mês é um Shabat.
Sempre tem que ser fixo. Se o calendário do Criador é de 360 dias e 4 divisões, dando 364, quando termina os 364, você começa do 1 de novo. Não tem acréscimo, não tem ajuste. Ai, mas como que vocês conseguiram identificar que o primeiro dia do mês do ano coincidiu com o dia 16 de março? Vamos mostrar logo abaixo. Agora nós temos a outra parte aqui falando também. Esse aqui, o fragmento já está mais completo, com menos colchete e menos parente. O que está escrito, Mariane? Para o mestre, cântico do holocausto para o 8º Shabat, no 23º dia do segundo mês. Então nós temos aqui, ó, segundo, cadê o mouse? Isso, segundo mês, 23º dia do segundo mês. Sendo o 8º Shabat do ano. Isso, é um Shabat. Se a gente... Opa, subi muito. E como que nós chegamos à conclusão de que nós temos observado o Shabat e o começo do ano corretamente? Nós temos aqui indícios da entrada da estação, outono aqui no Brasil. Mariane fez uma foto no dia 30/12. Pela manhã. Aí tá horário, 5h25 da manhã, o crepúsculo da manhã, nessa data do dia 30, que na verdade foi o último dia do mês 12, na verdade, né? Do calendário do Criador. Do mês, o último dia do mês. Mas o último dia do ano, tá aí do lado direito. Isso. Tá certo? O último dia do ano, porque era um dia de transição. Final de tarde. Isso. Do início do Rosh Hodesh. Isso. Primeiro dia Rosh Hodeshim. Na verdade é o crepúsculo da tarde aí, né? Eu pedi ao Criador para me dar um sinal e o céu ficou todo rosado com laranja de uma extremidade à outra, ou seja, do oeste até o leste ficou assim. É uma característica de outono. Isso. O que nós temos aqui? Nós temos um marcador. Você vai ver, para quem já tem acompanhado os nossos vídeos, tem um cimento aqui no chão, atrás de um poste que nós fizemos um cimentado. Do lado bem leste. Simples. Do lado leste, do lado do nascente. Isso. E aqui é dia 29/12. Veja que está alinhado a sombra do poste, o sol está de frente com ele, está alinhado com o cimento aqui no chão. Já no dia 1º de Aviv, o céu estava bem coberto, então não deu para identificar corretamente, né, o alinhamento, mas dá para você perceber de um dia para o outro está alinhado. Poucos dias, né? 29, 30, 31, deu 3 dias de diferença só. E aqui nós temos alinhamentos anteriores. O ano anterior nós conseguimos fazer a foto corretamente, o alinhamento aqui. Isso. E nós fizemos o alinhamento e julgamos ele na compreensão aqui como se fosse a centralização, a linha imaginária do Equador. Exatamente o dia do equinócio, onde ele se ajusta ao centro dessa linha imaginária. À direita nós temos o Trópico de Capricórnio ao sul e à esquerda o de Câncer ao norte. Isso. Essas são as extremidades que o Sol alcança. Sim. Ele para na extremidade aqui, por exemplo, e volta para o meio. Ele para na outra extremidade e volta para o meio. Como que nós chegamos ao 4º dia da semana e ao Shabat semanal? Bem simples de entender. Estamos observando as estações e estamos observando o deslocamento solar. A Mariane já tem os vídeos do ano passado, ela vai disponibilizar agora o desse ano. Ela acompanha, faz a catalogação correta, completa, do deslocamento solar até a sua extremidade. Quando ele chega aqui, termina o 3º mês, certo? Não, aliás, o nono mês, e ele volta. Vamos começar daqui para cá para ficar mais fácil. Quando ele chega aqui, termina o 3º mês, que ele vai vir aqui agora, certo? Termina o 3º mês. Aí ele volta, são mais 3 meses. Quando ele chega no centro, vai iniciar o primavera 7. aqui. Isso. Primavera aqui e outono em Israel. Aí inicia o 7º, a partir desse centro para frente, inicia o 7º, o 8º e o 9º. Isso. Chegou aqui, terminou o 9º. Ele volta até o 12º mês, que já entra o 1º mês do ano. E assim por diante. Isso. E aqui esse ano nós tivemos um fenômeno à parte, né? Isso, né? Nessa primeira foto aí, da esquerda para a direita, vocês vão ver a lua. Vocês podem ver que ao fundo no céu está uma parte um pouco rosada. Foi exatamente
no horário do crepúsculo da tarde, ou seja, na hora que o sol estava descendo ao horizonte oeste, que eu fotografei isso aí. Então ainda estava claro, né? Ainda estava, era os últimos minutos, vamos dizer assim, da parte clara do dia, e a lua estava aí com poucos minutos que ela tinha nascido, e esse foi exatamente no dia 1º de Aviv, ainda, né, na parte clara aí, já quase já na transição para entrar as horas do segundo dia, tá certo? Então a lua, ela aparece cheia, ainda estando de dia, e foi uma observação que eu fiz neste ano. O ano que vem ela não estará cheia dia 1º de Aviv, tá? E nem no próximo, porque existe uma marcação a qual ela aparece cheia em 1º de Aviv, e não são todos os anos. Então foi um registro que eu fiz para esse ano, para mim ter de arquivo, para poder guardar. Ela estava aí 94% cheia, conforme as minhas pesquisas, tá certo? E lógico, né, entrou a noite logo em seguida, ela rodou o céu inteiramente cheia, né, já a partir do segundo dia aí da contagem do primeiro mês, né, ela rodou cheia, e ela se pôs logo ao nascer do sol, né, ela se pôs no horizonte oeste, porque como ela estava na fase cheia, ela fica oposta ao sol. Então quando o sol está nascendo, ela está se pondo. Lembrando que essa foto aqui à esquerda é desse ano, e essa é do ano passado. Isso, essa tá? outra do sol tem um ano e já. Já falamos no outro vídeo, vamos comentar com vocês aqui. Eu quero aqui o deslocamento, né? Nós temos o 20º dia do 9º mês, a orientação. Isso. Aqui, a transição solar. Isso. O sol está indo ainda. Quando completa o 31º, ele para e retorna, certo? Aqui o 31º, o 7º do 10º mês, ele já está retornando. Olha. Isso. A diferença aqui. É uma diferença aí, gente, de 7 dias depois. Vocês podem ver nas duas últimas fotos à direita, vocês podem ver a diferença do dia 31/9, que foi o limite dele, aonde ele realmente chegou ao seu limite. Uma semana depois ele já tinha retornado, né, já tinha dado uma diferença do dia que eu observei para o dia 7 do 10º mês. E é claro que é uma conta óbvia. Vou voltar aqui em cima para você compreender. Olha aqui à direita. Se eu tenho 364 dias, eu vou dividir ao meio. Verdade. Então, eu tenho um alinhamento solar uma vez no ano, aliás, 2 vezes no ano aqui. Mais uma eu observo por Israel, que é o primeiro mês lá em Israel, tem que acontecer na primavera, tá certo? Então, se eu tenho 6 meses para cá e 6 meses para cá, são completos os 12 meses. Para achar o 4º dia certinho, eu observo de um ponto fixo o deslocamento do Sol 3 meses para cá, 3 meses de retorno, 3 meses de ida e 3 meses de retorno, eu vou achar o dia 1. É óbvio, não tem segredo quanto a isso. Qual a outra forma que nós fizemos? Eu só queria comentar uma coisa. Por que nós observamos o luminar solar? Bem lembrado. Tá? Por quê? Dá uma olhada na foto da Lua. Dia 1º de Aviv, olha onde a Lua está. Olha, faz o paralelo do poste, tá bom? O poste está centralizado. Olha onde a Lua está. Exatamente do lado esquerdo. Ela só mudou de portal dessa data que eu fotografei aí 4 dias depois. Inclusive até compartilhei no grupo Sobrevivência, tá certo? Quem acompanha a gente lá no grupo lá, né, fica a par de todas as postagens. Então, 4 dias depois, isso aí foi no 4º dia da semana, gente, já na transição, eu fotografei a Lua. Quando foi no domingo, ela já estava do lado direito do poste. Aqui, ó. Isso, mostra aí, Rogério, com o mouse, aqui, ó. Isso, ela já estava nessa posição, tá certo? Então, por que eu não posso olhar a Lua como a marcadora principal para início de mês e início de ano? É devido a essas diferenças. O Sol, ele tem uma fidelidade, foi apontado pelo Criador para ser o luminar principal para fazer essas marcações de virada de estação, de virada de mês e início de ano. A Lua ela varia. Ela não é fixa. Ela varia por causa das suas fases, por causa da contagem dos seus dias. Então ela não serve. Ela mostra o sinal dela, mostra. Mas olha, para você ver a diferença. Olha a diferença do dia 1º de Aviv à direita. Olha onde o Sol está. E olha onde a Lua está do lado
esquerdo da tela. Então ela não se centralizou. E quando ela foi 4 dias depois para o outro lado, ela também não estava centralizada. Ela estava aqui, gente, ó. Aqui, ó. Ela não estava aqui no meio, ela estava exatamente aqui. E tá por certo? que nós não fizemos ajuste? Ah, não tem que fazer o ajuste? Olha, nós estamos com esse marco fixo aqui, já é o 3º ano observando ele, fora as outras observações que já vínhamos fazendo, e não o alinhamento é fiel, a estação chega fiel, que indica mudança, né? E os 364 dias são fiéis, é um número, gente, a matemática é um Sim. número, não tem como você acrescentar de um número inteiro. Certo? Isso. Agora, olha só, outro detalhe. A semana também é fixa. Então, por isso que nós não fizemos nenhum ajuste. Se porventura, daqui um ano ou outro, não alinhar, aí a gente vai entender que tem alguma coisa de errado. Esquecemos de ter feito alguma observação, algo nesse sentido. Mas nesses últimos anos não tem sido necessário a fazer o ajuste. E é isso que nós gostaríamos que vocês compreendessem. Volta lá Essa naquela foto, estrutura, 1º de Aviv. essa estrutura aqui, para Isso. que vocês pudessem compreender. Ah, o fundo está um pouco diferente, gente, por causa das estações, né, do ano. Você vai perceber a foto ao fundo que não são das mesmas épocas, é por isso que está com essa diferença. Na verdade, o ano passado, dia 1º de Aviv, esteve bem limpo e eu pude fotografar o sol centralizado. Esse ano, dia 1º de Aviv, né, vocês podem ver aí na foto, estava bem nublado. Eu orei muito ao Criador durante muitos dias, eu falei para que ele pudesse me dar o sinal, que eu pudesse ver. Na foto não dá para ver, mas a olho nu eu consegui ver o sol perfeitamente acima aí, centralizado, e foi muito emocionante poder testemunhar e viver isso mais uma vez, e poder estar aqui, né, falando e contando isso para vocês, tá certo? E percebendo que ele desloca a esquerda até o ponto que desloca todo ano. Sim. Ele desloca a direita até o ponto que ele Isso. desloca todo ano. Então ele volta para o centro, nós marcamos o centro do marco. E não tem Isso. erro nisso, não tem como ser diferente, tá? É uma forma simples de observar, nós estamos adequando. Eu mostrei os achados ali para vocês acima, de Qumran, aqui esses fragmentos, para que vocês entendam, gente, que todo o contexto escriturístico que existe hoje é nessa base de fragmento. E para você compreender, você sempre vai depender de alguém que escreveu. Agora, o que nós fazemos aqui de diferente é que nós colocamos a prova para nós mesmos, para ver se está correto. E dentro desses anos que nós já estamos observando luzeiros, estamos observando estações e tudo mais, nós não conseguimos encaixar nenhum outro desses calendários existentes por aí. Não dá para encaixar, porque se torna móvel. E aí não bate o alinhamento, a estação chega fora da semana dela, certo? É normal a estação chegar primeiro que o alinhamento. Sim. Mas o alinhamento não pode chegar primeiro que a estação. De jeito Tá? nenhum. De forma nenhuma. É o sol que traz a estação. Tá A bom? estação, ela dá sinais antes. É ele que empurra a estação. Isso. Ele vem trazendo a luminosidade dele e vai empurrando a estação. É natural, isso é comum, é só estudar um pouquinho. O vídeo já ficou longo, o Criador abençoe você e sua casa, nós vamos ficando por aqui. E vai ter mais, gente. Daqui pra frente nós vamos postar mais coisas, que tem bastante material aqui. E se fosse pra gente colocar num vídeo só, ia ficar muito extenso. Mas a gente vai dividir em partes pra melhor compreensão. Criador abençoe você e sua casa. Shalom, até mais.